Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, né? Nossos vídeos aí, no caso, a sequência sobre CAM. Esse é o quarto vídeo aí do processo, né? A gente já fez o desenho aqui 3D da peça, né? A gente já viu o projeto, qual é o projeto da peça que a gente vai estar trabalhando. A gente já falou sobre a questão dos eixos e agora a gente vai começar a trabalhar também a parte do programa, né? No caso aqui simulando a máquina CNC, no caso todo CNC, esse software, né, o CNC Simulator, né, na parte de torneamento, né, ou seja, o Late CNC. O link dele está na descrição, né, é só procurar Sunspirit, né, o site do fabricante. Ele tem a versão tanto gratuita como paga, né. A versão gratuita você tem algumas funcionalidades que ficam ali a versão gratuita, né, você tem algumas funcionalidades que ficam ali restritas, mas dá para você usar tranquilamente, né, para boa parte das operações. E no caso tem a versão paga também, tanto para PC como para smartphone, né, inclusive o valor da licença é um valor bem irrisório, entre aspas, né, comparando obviamente ali com outros softwares da mesma tecnologia, né. Bom, beleza, então aqui tem, por que eu estou trazendo agora essa questão do simulador que está representando a máquina? Porque a gente começa a ter a necessidade de observar o que a gente tem real, físico, na operação, para ficar condizente com o programa que vai ser gerado pelo software de CAM, né? Então, o desenho da peça está aqui, beleza, o desenho foi feito, esse modelo 3D a partir desse projeto aqui, tranquilo, mas agora eu preciso começar a me preocupar com algumas coisas. Por exemplo, o material bruto dessa peça, né? Qual é o material bruto dessa peça? Esse material bruto ele tem que ficar condizente no CAM e, consequentemente, na máquina que vai ser utilizado, né? Qualquer erro ali de parâmetro pode ser crucial para um problema na peça, uma quebra na máquina, uma colisão, um acidente, enfim. Então, o cuidado tem que ser redobrado. Nesse caso aqui, como a peça cilíndrica, o diâmetro maior dela é 39, a gente precisa deixar um valor maior do que esse, né? Então, eu vou observar aqui no software. Então eu vou observar aqui no software para ver quais são as dimensões que são permitidas ali para a peça, né? Eu vou vir aqui nesse ícone aqui, né, que é exatamente para você observar a peça, a questão da fixação. Então aqui tem algumas informações, né? Por exemplo, essa que já vem aqui padrão, ela traz o diâmetro aqui, ó, 40 milímetros, né? Ou seja, o diâmetro da peça 40 milímetros. Se eu apertar aqui o mais, ele já vai para 45, ou seja, ele sobe a cada 5 milímetros ou também recua 5 milímetros. No caso, como a peça vai ficar com 39, 40 para mim já está bom, né? Porque senão o próximo valor seria 45, né? Ficaria 6 milímetros a mais, então ficaria um desbaste mais pesado, tal. Então essa informação para mim aqui é crucial. Vou deixar o diâmetro da peça com 40 milímetros. Por quê? Quando eu for para o CAM, eu preciso passar essa informação, desse diâmetro dessa peça. Beleza, então a gente vai deixar 40 milímetros o diâmetro. Outra informação importante é esse L3, aqui, que é o comprimento da peça para fora da placa, né? E nesse caso eu preciso ficar atento porque a peça ela tem um comprimento específico, né? Se a gente for observar aqui no projeto, o comprimento da peça é 60 milímetros, né? Seria o comprimento final da peça. Então eu já sei, vou colocar 60 milímetros ali para fora da placa. A gente precisa ficar atento que a peça, quando ela estiver fixa, vai vir uma ferramenta depois para sangrar a peça, para cortar a peça. Então, se a gente deixar exatamente com 60, vai ser, quando for sangrar a peça, vai matar a peça, ou seja, tem que ser um valor maior. E aí você precisa considerar a espessura da ferramenta que vai ser utilizada, né, questão de segurança ali da fixação. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar esse L3 com 80, vou deixar 20 milímetros a mais para a gente ter uma sobra, né? Acredito que 70 já seria o suficiente, mas aí eu vou deixar com 80. O L3 aqui está exatamente com 60, está aqui embaixo, está exatamente com 60 e eu vou só aumentar. Eu vou aumentar o comprimento total da peça, tem aqui para 120, né? E o L3 está aqui com 80, né? Muito cuidado, né? Principalmente para quem está iniciando essa parte CNC ou até a parte usinagem convencional, né? O quanto é que vai ficar fixo ali na placa, né? Aqui no caso o L2 está 40 milímetros, né? O comprimento total da peça está 120, né? Então
se a gente for levar em consideração aquela regra de no máximo, né, ou no mínimo 1/3 do comprimento da peça fixa na placa, a gente está exatamente ali com 1/3, né? Ou seja, 40 milímetros, que é o L2, que está ali na placa, é 1/3 de 120, ou seja, é o valor, né, mínimo que eu posso ter. Né? Então a gente poderia inclusive levar em consideração um valor maior ali de segurança, mas aqui no caso do simulador não vai ter problema e está dentro ali da condição limite. Ou seja, esses parâmetros que estão aqui, eles estão compatíveis com o que eu quero ali para o projeto. O diâmetro da peça está com 40, o comprimento da peça está um comprimento bem seguro ali para a operação. Então, essa informação aqui, ela traduz para a gente o que seria ali na máquina real, né? Para que eu possa, obviamente, parametrizar ali a peça durante a execução. Então, vou fazer aqui o bloco da peça, né, levando em consideração essas características. Eu já tinha aberto anteriormente a aba aqui do CAM, né, foi exatamente aqui. É só você clicar aqui, lembrando que o CAM ele não vem de forma nativa no Inventor, né? Você precisa baixar no site essa versão nativa, e a versão nativa baixar essa extensão e instalar ela, né? No caso aqui a gente está utilizando a versão educacional. Beleza, então como eu preciso fazer essa ação aqui, esse parâmetro aqui, né, eu preciso organizar essas informações. Né? Eu vou clicar aqui em Setup, né, para poder exatamente organizar essas informações. Veja que quando eu clico em Setup, ele já gera um bloco ali da peça, mas ele está gerando ali um bloco prismático. Né? Por quê? Ele selecionou aqui, ó, tipo de operação milling, né, fresagem. Né? Obviamente eu poderia ter uma fresagem com a peça plana para gerar uma peça cilíndrica, não teria problema, né? No caso ali no centro de usinagem. Né? Até dependendo do torno daria para fazer também, tal, mas no caso que eu quero não é milling, eu quero esse aqui, ó, torne or mill-turn, né? Mill-turn, né? Esse mill-turn aí seria o centro de torneamento. Bom, então tá aqui o bloco da peça, né? Só que eu preciso ter a certeza ali da configuração dele. Aqui aquela questão do eixo, né, que eu tinha comentado inicialmente, acho que no primeiro, segundo vídeo, veja que como a gente já fez com aquele parâmetro, né, já ficou aqui, ó, já orientado, né? Senão a gente ia precisar configurar aqui nessa parte aqui de eixos e tal. Então aqui não precisa se preocupar com isso, tá bom? Que a gente já deixou organizado. Normalmente já fica, não dá problema, né? Eu particularmente nunca tive problema seguindo aquelas orientações. Beleza, então tá aqui o bloco da peça, mas é um bloco preliminar, né? Vou vir aqui, ó, estoque, que aí de fato é para configurar o bloco da peça. Eu não vou deixar, a gente poderia, por exemplo, deixar um material a mais aqui para a face da peça e tal, mas eu vou deixar ele já, eu vou fazer o movimento de faceamento, mas eu vou deixar ele aqui zerado mesmo, né, enfim, como o nosso objetivo é mais didático aqui no processo, o que é que eu estou falando? A gente poderia deixar aqui, por exemplo, 1 milímetro, 2 milímetros a mais aqui para o faceamento, para fazer o faceamento. Vou deixar esse bloco exatamente nessa composição e eu vou só me preocupar aqui com o comprimento dele. E aqui tem as informações, né? Ele já colocou automaticamente o diâmetro 40 do bloco, que coincidentemente é o diâmetro que eu quero, mas a gente poderia aumentar esse diâmetro aqui, né? No caso a gente quer realmente 40. Por que 40? Porque é o diâmetro da peça que a gente selecionou ali para a operação. E o comprimento do bloco, né? A gente poderia colocar, por exemplo, aí o comprimento só para fora da placa ou o comprimento total da peça, que seria 120. Eu vou colocar só para fora da placa, né? No caso aqui eu vou aumentar de 60 para 80, acho que ficou 80, não foi? Que é o L3, está aqui 80, então eu vou só aumentar aqui esse comprimento. Aí um detalhe, eu vou aumentar aqui, ó, veja que ele está aumentando para os dois lados, porque ele está levando em consideração aqui a referência do centro, né? Eu não quero para os dois lados, eu quero levar em consideração só um ponto específico, né? No caso aqui seria da parte posterior da peça, né? E aí no caso eu posso estar aumentando aqui ela, e aí ele está aumentando só ali a parte posterior, e eu vou deixar aqui com 80. Pronto. Então o bloco da peça está pronto. Ou seja, esse bloco ele está condizente exatamente ali com o material da peça, né? Ou seja,
ele está com 40 milímetros de diâmetro e o comprimento para fora da placa 80 milímetros. Beleza? Então vou dar aqui OK. Essa parte aqui, né, é bem importante essa parte, né, quando você não vai editar algo ali no programa que vai ser gerado pelo CAM. Porque aqui ele está colocando o número do programa, se vai ter algum comentário, né, alguma característica referente ali à origem da peça, tal. Você vai ter múltiplos pontos de origem, né, que aqui no caso a gente só está utilizando um ponto de origem, né, essa questão dos pontos de origem, inclusive tem aqui também, né, que seria se você estivesse utilizando mais pontos de origem, né, e aí no caso a gente só está utilizando um, né, na maioria das vezes acaba só utilizando um mesmo. E então no caso aqui, né, se eu quisesse colocar alguma informação a mais, seria esse ponto aqui, mas no caso não vou dar aqui o OK, e o bloco da peça ali está pronto, né. Ele está pronto ali para gerar as operações. Só que, obviamente, para gerar as operações, a gente precisa ficar atento com as ferramentas, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? Então é isso, definido o bloco, né? E no próximo vídeo a gente vai falar das ferramentas aí para operação, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias, curta, compartilhe, divulgue e ajude o nosso canal a se fortalecer. Valeu!